Boa noite. Estamos iniciando a nossa conversa de segunda-feira às 19h30 aqui pelo Centro Espírita Joana d'Arc. E hoje abordaremos a parábola do bom samaritano. Faremos uma reflexão sobre a mensagem que Jesus nos traz acerca dessa parábola. Todos sabemos que as parábolas elas são uma linguagem metafórica que Jesus utilizou para que os seus ensinamentos ficassem eternizados. Como diz Emmanuel, o benfeitor, que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Nós vamos fazer a leitura de uma mensagem para iniciar, depois a prece, depois faremos a reflexão acerca dessa parábola no contexto do que ela nos traz para o nosso cotidiano, como essa referência de conduta que Jesus nos propõe para o nosso dia a dia. Nós vamos ler uma mensagem do livro Dias Felizes de Valdo Franco. E a mensagem nos diz: considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Mergulha a mente, quando possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem da vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Então vamos orar. Bondoso amigo Jesus, nós te agradecemos pela bênção da vida e te rogamos que nos abençoe para que possamos fazer as reflexões acerca dos teus ensinamentos e do teu evangelho de amor. Te pedimos, Jesus, permita que possamos estar na sintonia dos benfeitores, que possamos refletir de maneira prática e objetiva no que diz respeito aos conceitos que o Espiritismo nos traz, aos esclarecimentos que essa doutrina abençoada nos traz, para que possamos colocar em práticas esses ensinamentos no nosso dia a dia. Nós te rogamos, Jesus, em especial, neste momento de pandemia, por todos os nossos irmãos que se encontram acometidos pelo vírus da Covid. Te pedimos também por todos os agentes de saúde que heroicamente e bravamente têm se esforçado no que diz respeito ao atendimento e assistência aos nossos irmãos enfermos. Te pedimos, Jesus, pelos nossos governantes, que eles possam tomar consciência das suas responsabilidades. Te pedimos também por essa casa de amor que nos acolhe, o Centro Espírita Joana d'Arc, por todos os seus trabalhadores e seus frequentadores. Te rogamos, Jesus, esteja conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nós vamos refletir essa noite acerca da parábola do bom samaritano. Ao contrário do que se pensa, essa parábola, ela tem todo um contexto com o nosso dia a dia, com essa relação que nós temos com o próximo. Ela nos traz ensinamentos profundos no que diz respeito ao nosso propósito existencial, ao nosso propósito reencarnatório. Não por acaso essa parábola está descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, que é o capítulo 15. Nós sabemos, enquanto espíritas que somos, que essa é a premissa do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Percebamos que é uma premissa que coloca uma condição única para a nossa salvação. E essa parábola do bom samaritano, ela é descrita por Jesus após um diálogo de Jesus com o doutor da lei. O doutor da lei
faz um questionamento a Jesus, perguntando o que ele precisa fazer para possuir vida eterna. E a descrição que o evangelista Lucas traz desse diálogo é que o doutor da lei querendo tentar Jesus. E eles, em várias oportunidades, nas descrições dos evangelistas, eles tiveram essa intenção de colocar Jesus numa situação difícil, para que Jesus, de alguma maneira, contradissesse o que eles ensinavam, para que eles pudessem agir contra Jesus. Mas o fato é que ele faz essa interrogação para Jesus, o que ele precisava fazer para possuir vida eterna. Na verdade, numa linguagem mais atual, o que ele precisava fazer para ser feliz e conquistar os céus depois da sua desencarnação. Isso, se nós trouxermos essa pergunta para nós, o que eu preciso fazer para ser feliz? O que eu preciso fazer para que eu seja feliz nessa vida e que quando eu vier a desencarnar, e todos nós um dia vamos fazer a passagem para a vida espiritual, que é o mundo causal, a vida aqui na Terra é transitória, porque todos nós que estamos vivos no corpo físico, um dia vamos vir a desencarnar. Isso é um fato inquestionável e inegável. Aliás, a única verdade inexorável da vida. Posto que todos vamos desencarnar, o que vai acontecer depois? E a pergunta do sacerdote, ela vem justamente nesse sentido. O que ele precisava fazer para que depois que ele viesse a desencarnar, ele tivesse essa vida eterna? Se nós fizéssemos esse questionamento, o que eu preciso fazer para possuir essa vida eterna? Então, notem que é uma pergunta extremamente relevante e importante, que vai nos dar um norte para o que estamos fazendo aqui e o que somos convidados a nos esforçar para colocar em prática. Por isso essa parábola tem tudo a ver com esse nosso cotidiano, com o dia a dia. Porque o nosso grande objetivo reencarnatório é que cumpramos essa missão, esse objetivo que viemos fazer aqui na Terra, encarnados, para que possamos desfrutar do cumprimento desse dever, aqui enquanto encarnados e principalmente depois, quando viermos a desencarnar e retornarmos para a pátria espiritual. E Jesus, como mestre, sabia quais eram as intenções do sacerdote, ele retorna a pergunta para o sacerdote. O que está escrito na lei e o que lês nela? Porque uma coisa é o que está escrito na lei, outra coisa é o que ele interpreta, como ele entende essa lei. Então Jesus lhe oferece a oportunidade de esclarecer para Jesus qual era a percepção, como que ele entendia essa lei. E o sacerdote fala para Jesus que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, de todo o meu espiritismo, todo o meu espírito, e ao próximo como a mim mesmo. E Jesus responde, ok, a sua resposta está certa. Faz isso e terás a vida eterna. E o Lucas, o evangelista, anota que o sacerdote faz mais uma pergunta para Jesus. E ele querendo parecer justo, ele ainda põe essa observação. Notem que Jesus sabia da hipocrisia, e os discípulos de Jesus também, os seus que fizeram as anotações, os evangelistas, sabiam dessa hipocrisia dos sacerdotes, porque eles não vivenciavam aquilo que eles falavam. E ele, querendo para Jesus, pergunta para Jesus, mas quem é meu próximo? Já que o que está escrito na lei está amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de todo o meu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Então a figura do próximo, ele está alinhada ali, quase como semelhante ao amor que nós somos convidados a devotar a Deus, porque na verdade eu vou exemplificar, vou vivenciar o amor a Deus na convivência com o próximo. E muitas das vezes nós não nos damos conta desse pequeno detalhe, que é na convivência com o outro, com o próximo, que eu vou colocar em prática o amor que as leis divinas me convidam a exercitar na minha reencarnação.
Portanto, olha a importância do próximo, que às vezes nós não nos damos conta dessa extrema relevância. E quando o sacerdote pergunta para Jesus quem é o meu próximo, Jesus aí fala a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos porque é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. E a parábola é bem curta, eu vou falar inicialmente toda a parábola, depois nós vamos fazer essa exegese, a reflexão de cada versículo, para que nós possamos trazer para a nossa prática do dia a dia essa parábola. Entender qual foi a mensagem que Jesus nos trouxe. E Jesus fala a parábola que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse descer é o ponto mais importante da parábola. Nessa interpretação que nós estamos nos propondo a fazer, essa exegese, ela está nesse livro, parte dela, Parábolas Terapêuticas, do autor Alírio de Cerqueira. Essa é uma interpretação transpessoal dessa parábola. Existem várias interpretações, várias exegeses, em vários níveis, que nós podemos refletir acerca dessas interpretações. Mas o fato é que esse descer de Jerusalém para Jericó, sabemos que existe uma diferença geográfica entre Jerusalém e Jericó. Jerusalém estava 2.000 metros acima do nível do mar. Jericó, no Mar Morto, a 250 metros abaixo do nível do mar. Portanto, existia uma diferença geográfica de 2.250 metros entre essas duas cidades. Mas a questão que Jesus nos traz, ela não é geográfica, não é esse descer no sentido de altitude, é o descer no sentido consciencial, e esse é o ponto principal dessa parábola. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de salteadores, que os despojaram de tudo, cobriram de ferimentos e deixaram semi-morto. Um sacerdote que descia por ali, tendo visto o caído, passou de largo, quer dizer, que não fez nada. Um levita, que também era um agente do templo, que via pelo mesmo caminho, tendo visto o caído, passou de largo, também não fez nada. Um samaritano que viajava, depois nós vamos refletir sobre esses símbolos, tendo visto o caído, foi tocado de compaixão. Nós vamos entender que compaixão é essa e por que Jesus colocou o termo compaixão. Desceu do seu cavalo, pensou as feridas, curou as feridas com óleo e vinho, era o que ele tinha, colocou o caído no seu cavalo, levou para uma hospedaria, se ocupou com esse caído. No outro dia, deu 2 denários para o hospedeiro, falou para cuidar bem daquele homem, depois ele voltaria para saber como ele estava, para prosseguir auxiliando. E Jesus pergunta para o sacerdote: quem é o próximo? Quem se colocou como a pessoa que teve a atitude correta dos 3 personagens? E o sacerdote fala que sim, o samaritano. Na verdade, o que teve de compaixão. Ele nem fala do samaritano, que os judeus tinham um preconceito enorme com relação ao samaritano. Jesus, portanto, vai e faz o mesmo. Então, vamos refletir acerca de cada passagem dessa parábola para nós trazermos isso para a nossa prática. É muito importante que nós entendamos o motivo da nossa reencarnação para que a parábola faça sentido. E que nós também possamos compreender essa importância da convivência, essa importância de nos oportunizarmos com esses momentos de convivência para que possamos trazer para o nosso dia a dia as virtudes que estão no nosso programa reencarnatório, para que nós possamos estar fazendo esses exercícios. Nós sabemos que todos somos espíritos ainda em evolução, portanto, espíritos imperfeitos. Se somos espíritos imperfeitos, trazemos muitos erros, muitos equívocos, muitos vícios, que ainda não estão tão bem trabalhados. Se temos isso hoje, imagina no passado. Portanto, tivemos no passado muitas atitudes equivocadas com outras pessoas, com o próximo. E os próximos que convivemos em outras vidas, muito provavelmente, também tiveram essas atitudes menos felizes conosco. Portanto,
nós somos devedores no que diz respeito a atitudes amorosas e também somos credores de pessoas que tiveram atitudes desamorosas conosco. Joana de Ângeles, Emmanuel e outros benfeitores nos dizem que o grande contexto, a grande finalidade da nossa reencarnação, da nossa estada no planeta Terra, é um contexto de reparação, de buscar reparar as atitudes menos felizes que tivemos no passado. Portanto, se esse grande contexto, estou falando de maneira genérica, de maneira geral, essa busca dessa reparação é na convivência com o outro, e os outros que estão na minha convivência, principalmente nos laços familiares, muito provavelmente são outros. É claro que existem exceções, existem muitos laços familiares que são espíritos afins, que são espíritos que têm uma programação reencarnatória de alguma missão juntos, mas nessa Terra, num planeta, se nós formos perceber as relações familiares, o quanto são conturbadas, a grande maioria dessas relações familiares tem esse contexto de reparação entre esses espíritos que têm esse grande dever de convivência amorosa. E essa convivência amorosa, ela está registrada nas nossas consciências, através das leis divinas, que na questão 625, Kardec pergunta aos benfeitores, onde está escrita a lei de Deus? E os benfeitores respondem que a lei de Deus está escrita nas nossas consciências. Portanto, se a lei está escrita em nossas consciências, essa lei de amor está escrita em nossas consciências, nós somos convidados a investigar essas leis nas nossas consciências, percebê-las e senti-las e colocarmos em prática na relação com o outro. Esse é o grande sentido existencial, da essência nossa enquanto espíritos. As questões materiais são esse pano de fundo. Tudo acontece nas questões materiais. Portanto, nós temos os nossos deveres materiais e os deveres espirituais. O exercício dessas virtudes vai se dar no plano material, já que temos um corpo material, nós temos uma profissão, nós temos uma família, nós temos as nossas relações sociais. Esses próximos que eclodem em nossas vidas são essas oportunidades abençoadas, são esses psicopedagogos que aparecem em nossas vidas para que possamos fazer esses exercícios. Portanto, já agora, iniciando essa exegese dos versículos da parábola, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse descer, não é como nós falávamos anteriormente, não é no sentido geográfico, de altitude. É o descer dessa consciência, das leis que estão nas nossas consciências. Todas as vezes que eu permito que o meu ego, que é o meu lado menos feliz, que é o meu lado de desamor, vamos colocar didaticamente assim. Então, eu tenho a minha essência, que é amor, que está conectada com as leis divinas. E tem meu lado menos feliz, que é o meu lado egóico, que é o lado que eu ajo com desamor, onde vão estar essas máculas existenciais que todos nós trazemos, que são como manchas dos nossos perispíritos, desses hábitos menos felizes que nós tivemos, de atitudes menos felizes que nós tivemos. Isso está registrado em nosso perispírito, como máculas reencarnatórias. E o nosso grande compromisso é, através do exercício da lei de amor, trazemos luz para essas máculas que estão registradas em nosso perispírito. Portanto, esse compromisso reencarnatório, através da convivência, de trazermos luz, é não permitir que nós desçamos consciencialmente. Porque todas as vezes que eu descer consciencialmente, eu vou me conectar com essas máculas, eu vou me conectar com esse meu ego, com esse meu lado menos feliz de egoísmo, onde eu tenho raiva, onde eu tenho rancor, onde eu tenho inveja. E esse lado menos feliz, que o homem que descia, caiu o poder de salteadores. Nós temos dois tipos de salteadores nessa interpretação dessa parábola, nessa exegese. Os salteadores internos, que são essas máculas e também as minhas questões egóicas mal resolvidas, que vão se conectar também
a partir do momento que eu entro nessa sintonia com esses salteadores externos. E o que Jesus fala na parábola? Então, o homem que descia caiu em poder dos salteadores, que os despojaram de tudo, cobriram de ferimentos, deixaram semi-morto. O que se despojaram de tudo e cobriram de ferimento? Esse cobriram de ferimento, o despojaram de tudo, é justamente esse vazio que nós sentimos quando nós entramos nesses processos de mágoa, de ressentimento, de culpa, de raiva. E cobrir de ferimentos é a culpa que nós sentimos, é o rancor, oriundo desses processos relacionais. E esse semi-morto da parábola é justamente essa falta de consciência, essa desconexão, numa maneira, no momento em nossas vidas, ou às vezes de um grande período de nossas vidas, de desconexão com o nosso propósito. Além de desconexão com o nosso propósito reencarnatório, a desconexão com o nosso lado essencial. Nós ficamos focados com o nosso ego. E é muito importante nós entendermos que os salteadores que nos trazem maior prejuízo não são os salteadores externos, que são os nossos sócios deficientes, obsessores. Porque quando eu entro num processo energético de raiva, de rancor, o que eu atraio para mim? Nós não sabemos, através dos esclarecimentos da doutrina espírita, quando eu entro nessa frequência vibratória, eu entro em sintonia com os espíritos que têm essa mesma frequência. Quando eu entro, por exemplo, na frequência da maledicência, da calúnia, com quais as pessoas encarnadas que eu me afino, que eu me sintonizo? Não são as pessoas que têm o mesmo hábito? E quais são os espíritos que eu não estou enxergando, não estou vendo, mas que se afinizam com a calúnia, com a injúria? São os mesmos. Portanto, os meus salteadores internos, que são os meus vícios, o meu lado menos feliz, que ainda não está trabalhado, facilita a conexão com o meu lado menos feliz. Portanto, é muito importante que eu consiga identificar em mim esse meu lado menos feliz. Esse meu lado menos feliz, para que eu possa trazer luz para esses meus vícios, para essas questões minhas mal resolvidas. Daí a importância do autoconhecimento, da questão 919 do Livro dos Espíritos, que é uma das questões troncos, quando Kardec pergunta para os bons espíritos qual o meio prático e eficaz para que eu possa melhorar na vida e vencer o arrastamento do mal. O arrastamento do mal é essa descida consciencial. Na parábola dos dois filhos, na parábola do filho pródigo, ela se apresenta com esses dois nomes, quando o filho mais jovem perde os seus bens e vai para terras longínquas, é o mesmo que descer de Jerusalém para Jericó. Essa descida consciencial, onde eu abro mão das questões essenciais da minha vida e vou viver as questões egóicas, vou viver os prazeres da vida, ou eu vou dar vazão ao meu ego, ao meu lado menos feliz. E todas as vezes que eu fizer isso, eu vou me conectar com os salteadores, que em algum momento eu vou estar coberto de ferimentos, vou ser despojado de tudo, como Jesus coloca, esse despojado de tudo, é sair da sintonia do meu propósito reencarnatório, é deixar de utilizar bem o meu tempo reencarnatório. Isso torna-se, muitas das vezes, um ciclo vicioso na minha vida. E aí vem uma parte extremamente interessante da parábola, que esse caído da estrada de Jericó pode ser eu posso ser o caído, o caído da estrada de Jericó pode ser o próximo que eclode na minha vida. Olha que interessante. Posso ser eu o caído, ou pode ser um próximo que eclode na minha vida. Pode ser um pai, a mãe, um irmão, uma esposa, um filho, um tio, uma tia, um companheiro de trabalho, um companheiro do centro espírita. Ou pode ser eu o caído.
Aí nós vamos entender a dinâmica da parábola, que Jesus coloca a questão das aparências, que ele estava ensinando para o doutor da lei. Foi o doutor da lei que fez a interrogação. E, para quem não sabe, os samaritanos, desses três personagens, nós temos o sacerdote, que era um doutor da lei, o levita, que era um trabalhador do templo também, e o samaritano, que era considerado pelos judeus como um herege, como um povo impuro. Eles não aceitavam os samaritanos. E foi justamente o samaritano que teve a atitude de compaixão com o caído da estrada de Jericó. Portanto, Jesus traz um ensinamento profundo dessa questão, que os rótulos, as aparências, muitas das vezes enganam, porque o sacerdote, e Jesus coloca isso muito bem explícito na parábola, descia pelo mesmo caminho. Portanto, aquele que caiu no poder do salteador, Jesus não fala quem é, se era homem ou mulher, se era rico, se era pobre, se era inteligente ou não, o fato é que caiu no poder dos salteadores. Ele descia de Jerusalém para Jericó. E o sacerdote que descia pelo mesmo caminho, simbolizando o símbolo que Jesus nos traz, é que ele descia para essa questão consciencial menos feliz. Tendo visto caído, isso é extremamente importante, passou de lado. Portanto, a vida ofereceu uma oportunidade, eclodiu um próximo precisando de um auxílio, e o sacerdote não ofereceu esse auxílio. Não foi sensibilizado, simplesmente passou de largo. O levita que via pelo mesmo caminho, nota que Jesus tem esse cuidado de mostrar que também estava descendo no sentido consciencial, também estava nessa sintonia das questões menos felizes. Tendo visto caído, também passou de largo, não tomou uma atitude. No entanto, o samaritano que viajava, portanto, Jesus não fala que ele descia, fala que ele viajava. Não fala que ele se era um mercador, se era rico, se era pobre, também não dá nenhum tipo de descrição. O fato é que o samaritano, tendo visto o caído, foi tocado de compaixão. Isso também é um ponto alto da parábola. Por quê? Quando nós estamos na relação com o outro e surge essa oportunidade para que nós possamos auxiliar, vamos imaginar que o outro está com maledicência com relação a nós. Nós tomamos conhecimento deste fato, da maledicência. Qual é a minha atitude? Eu vou devolver a maledicência com a maledicência? Vou ficar com raiva, vou ficar com rancor? Ou eu vou ser tocado de compaixão? Notem quanto é desafiador esse exercício. E nós falamos inicialmente que o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que traz essa parábola é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E que essa é a premissa do Espiritismo. Esse conceito que todos nós aceitamos como válido, como um conceito único. Fora da caridade, não existe outra possibilidade de nós nos salvarmos. Lembra da questão que o doutor da lei propõe para Jesus, para que Jesus venha falar para o que eu preciso fazer para possuir vida eterna? É mesmo que a salvação. Qualquer salvação que nós vamos ter, qualquer conduta que precisamos ter para alcançarmos essa salvação. Portanto, a conduta de caridade, porque fora da caridade não há salvação, é justamente essa premissa do Espiritismo. Quando Kardec pergunta para os benfeitores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Percebo que no exemplo que eu falei sobre quando estamos sendo vítimas de uma maledicência, por exemplo, que isso mexe conosco. Qual o sentimento e qual é a atitude que eu tenho? É de compaixão? É de indulgência, de benevolência, é de perdão da ofensa? Ou é de raiva e de rancor? Eu devolvo essa maledicência, essa calúnia com outra calúnia. É disso que essa parábola fala. É do dia a dia, da convivência. Esse caído da estrada de Jericó, quando eu estou sendo maledicente, eu estou caindo momentaneamente. Eu posso cair consciencialmente várias vezes num dia.
pequenas caídas, ou posso ir me afundando consciencialmente. É só estar, vamos imaginar didaticamente que a lei de amor esteja aqui em cima da consciência. E à medida que ela vai caindo, vai baixando, vai virando desamor. Eu fico oscilando como se fosse um gráfico, como se fossem ondas eletromagnéticas. Às vezes quando estou vigilante, eu estou sintonizado com o amor, com os objetivos existenciais da minha vida. Quando eu estou invigilante, eu me sintonizo com esse lado menos feliz e me perco. Eu perco a oportunidade nessa convivência, na relação com o outro, de fazer esses exercícios, porque são exercícios. Qual é a melhor maneira de amar? Essa é uma questão importante, já que o amor é o nosso grande sentido. A melhor maneira de amar é praticando, é vivenciando. E amor é isso. Amar, amor e caridade, eles se completam. São duas virtudes irmãs. Amar é perdoar, amar é ter indulgência. Amar é fazer exercício de benevolência na relação com o outro. Portanto, o caído da estrada de Jericó é todo aquele que tem uma atitude de desamor. Prosseguindo nas reflexões sobre os versículos da parábola, o fato é que o samaritano que viajava foi tocado de compaixão e pensou, curou as feridas do caído. Ele estava coberto de ferimentos na descrição que Jesus nos traz. Nós já refletimos anteriormente que esses ferimentos não são os ferimentos de verdade. Nós estamos falando de uma situação interior. E o que é o óleo e o vinho que o samaritano trazia na sua viagem? Que ele pensou as feridas do caído. O óleo e o vinho é o que eu tenho em mãos, na verdade, o que eu tenho dentro de mim para oferecer para o caído que eclode na minha vida a todo instante. O caído pode ser eu mesmo. Vamos imaginar que eu esteja com pensamentos menos felizes, num diálogo, vamos usar o exemplo da maledicência, de falar mal de alguém. O óleo e o vinho que eu posso me oferecer é refletir o que eu ganho com isso. De falar essas palavras menos felizes contra quem quer que seja. Portanto, eu usei o óleo e o vinho comigo mesmo. Se eu estou ouvindo maledicências, o que seria o óleo e o vinho que eu posso oferecer para esse caído que está eclodindo na minha vida com a maledicência? É falar amorosamente com essa pessoa, sem ser o dono da verdade, sem julgar, das consequências da maledicência. Isso é o óleo e o vinho, é aquilo que eu tenho para oferecer. Se eu estou visitando, por exemplo, um enfermo no hospital, se eu levo palavras de conforto, de esclarecimento, isso é o óleo e o vinho que eu tenho. Se eu estou tendo, por exemplo, uma discussão com a minha esposa, às vezes o óleo e o vinho é o meu silêncio. Permanecer em silêncio. Não revidar as agressões. Portanto, o óleo e o vinho, trazendo para a prática do dia a dia, é a minha atitude de amor frente às circunstâncias de desafio que eclode a todos os instantes em nossas vidas. Porque num planeta de provas e expiações como o nosso, de dois espíritos imperfeitos se relacionando, o que pode se esperar dessa relação? São circunstâncias estímulo ou circunstâncias desafio? A dinâmica das nossas vidas é que eclodam, infelizmente, no estágio evolutivo que nós estamos, a todos os instantes, circunstâncias, desafios, onde nós vamos ser convidados a lançar a mão do óleo e o vinho que nós temos para pensar, para curar as nossas próprias feridas internas, porque são os salteadores internos os mais difíceis, os mais trabalhosos, para que eu não me conecte com os salteadores externos, para dificultar mais a situação. Portanto, a vigilância é extremamente relevante para que eu possa utilizar esse óleo e o vinho que eu trago,
para pensar as feridas. Mas a parábola vai mais além. Jesus diz que o samaritano pensou as feridas com óleo e vinho no caído da estrada e fez mais. Ele pegou o caído e colocou no seu cavalo e levou na hospedaria e cuidou dele. Essa relação de pensar as feridas, colocar no cavalo, levar para a hospedaria, passar a noite com o caído, Jesus nos traz uma dimensão de tempo. Isso tem muito a ver com as nossas relações familiares. Porque os benfeitores nos trazem que os laços consanguíneos da maioria das famílias terrenas tem esse condão, tem esse viés, tem essa finalidade dessa reparação dos danos e dos equívocos do passado. Portanto, essa postura de bom samaritano, de auxiliar o caído, ela leva tempo de convivência. Essa figura, esse símbolo de curar as feridas ali naquele momento, mas de ir mais além, de pegar o caído, colocar no cavalo, ir para a hospedaria, passar a noite com ele, no outro dia pagar 2 denários e avisar para o hospedeiro: cuida bem desse homem, que eu pagarei todas as suas despesas e voltarei para continuar acompanhando, para continuar auxiliando. O símbolo desse, todas esses momentos do pôr no cavalo, ir para a hospedaria, passar a noite, pagar os 2 denários, é que alguns compromissos nossos, eles demandam tempo, porque em outras existências nós trouxemos muitas das vezes prejuízos que envolveram uma reencarnação inteira. E para que nós possamos reparar esses equívocos, nós vamos estar sendo convidados a uma convivência longa com muitos espíritos. E nessa convivência, estarmos tendo essa atitude de bom samaritano, de estender as nossas mãos para auxiliar esse caído. E em contrapartida, nesta convivência, nesse atritar, como se fossem as pedras de um rio cheias de pontas, que depois de muito se atritar, elas vão ficando arredondadas. Então, nessa convivência familiar dos laços consanguíneos, que nós vamos, aos poucos, lapidando as nossas pontas. Com essa correnteza da vida, nós vamos fazendo esses exercícios. Esse exercício de convivência que leva tempo, leva disciplina, leva esforço, precisa de paciência. Porque no momento eu sou o caído, em um momento eu sou o bom samaritano. No momento eu sou o caído, em outro momento eu sou o bom samaritano. É nessa convivência e nesse estender de mãos que nós vamos crescendo juntos nos laços familiares. Portanto, é muito importante que a família esteja na mesma sintonia. Daí a importância, por exemplo, do Evangelho no lar. Uma família que faz o Evangelho no lar, que tem esse hábito, que tem esse exercício do Evangelho no lar, ela tem essa abençoada oportunidade de refletir durante o Evangelho no lar nos conflitos que estão acontecendo na casa, nos conflitos que estão acontecendo nesse lar, à luz da doutrina espírita, para que nós possamos, no exercício do dia a dia, colocar em prática tudo que nós temos aprendido. E o que é extremamente relevante é acessar nas nossas consciências essas leis que estão aqui. Porque se as leis estão inscritas na nossa consciência, por que nós ainda não as conseguimos vivenciar? Porque somos convidados, inclusive essa questão está na 625A. Quando Kardec pergunta aos bons espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Aí Kardec faz uma segunda pergunta, na 625A. Posto que está escrito na consciência, qual a necessidade que ela fosse revelada? E os bons espíritos respondem: porque os homens esqueceram e desprezaram essas leis. Portanto,
sentir as leis na intimidade do meu coração é o meu grande compromisso reencarnatório. Isso só depende de mim. Essa investigação das leis, esse acessar as leis, depende de esforço. E ele vai ser possível na prática. E nessa convivência do dia a dia, quando eclodem as circunstâncias de desafio na minha vida, que eu vou acessar as leis, eu vou acessar a minha consciência e entender o que é que está acontecendo. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que todos esses desafios? Portanto, utilizar esses desafios que eclodem na minha vida a meu favor é o meu grande salvo-conduto, para que eu possa colocar em prática os esclarecimentos que a doutrina espírita me traz. Esse é meu grande desafio existencial, porque todos nós sabemos que as relações familiares, elas demandam muita paciência, muita persistência, muito esforços no limite das nossas forças. É o que está na questão 642, que tem tudo a ver com essa questão das relações familiares, desse desafio que são as relações familiares. Kardec pergunta aos bons espíritos, numa linguagem mais atual, o que eu preciso fazer para ser feliz e assegurar o meu futuro? Lá no livro dos Espíritos está, para ser agradável a Deus e assegurar a minha posição futura, bastará que eu não pratique o mal? Ele faz esse questionamento nesse sentido de, olha, se eu for só neutro nas minhas relações, tá bom? E a resposta que nós conhecemos, essa é uma das questões mais conhecidas do livro dos Espíritos, não basta ser neutro, cumpre de fazer o bem no limite das tuas forças, pelo que responderás por todo o mal que advier do bem que deixar de fazer. Portanto, nessa convivência do dia a dia, onde nós temos a parábola do bom samaritano como esse grande exemplo de conduta, quando eclode a circunstância de desafio, eu vou passar de largo, como fez o sacerdote? Eu vou desconsiderar como fez o levita? Ou eu vou parar, investir o meu tempo, porque eu não estou perdendo tempo, esse investimento de tempo, e vou oferecer o óleo e o vinho que eu tenho para oferecer, que é aquilo que eu tenho. Esse óleo e o vinho é o símbolo do que eu tenho para oferecer para cuidar daquele caído, daqueles ferimentos. Lembrando que os ferimentos são os sentimentos que nós trazemos quando estamos caídos, seja ele de infelicidade, de ansiedade, de tristeza, ou pode ser também de raiva, de rancor. E os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz nesse sentido, para que nós possamos ressignificar esses sentimentos, e ressignificar esses sentimentos na prática é um desafio, porque às vezes nós estamos tão habituados nesse ciclo vicioso de permitir entrar nessas sintonias frente às circunstâncias, porque é como se tivessem circunstâncias que sabe o botão que aperta. Ela vai lá e aperta o botão da raiva. A circunstância vai e aciona o botão do rancor. Aciona o botão da impaciência, da intolerância. Aciona o botão do sensualismo, do dom-juanismo, da compra compulsiva. Então, as circunstâncias vão eclodindo. Jesus coloca muito bem, quando ele trata das portas largas, que o que mais eclode em nossas vidas não são as portas largas? As circunstâncias que nos levam para os caminhos que nós vamos entrar em sintonia com essas máculas que nós trazemos do nosso perispírito, que muitas delas nos dão prazer, um prazer momentâneo, inicial, que diz respeito às questões materiais, sensoriais, mas que depois vem as consequências. Sempre que eu me permito também entrar na sintonia desses prazeres do mundo, eu vou estar descendo consciencialmente. E vou estar na sintonia das pessoas que estão optando
por essas escolhas. Vamos imaginar que eu opto para ir para um ambiente onde tem muita bebida alcoólica, é só um exemplo, né? Nenhum tipo de julgamento. Tem muita sensualização, tem muita promiscuidade. Quando eu estiver nesse ambiente, eu vou estar descendo para os salteadores internos meus, porque eu fui pelo livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, tem tudo a ver com essa parábola. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, e onde eu quiser. Se eu vou num ambiente desse, por livre e espontânea vontade, entro nessa sintonia, tanto com os encarnados que estão ali, quanto com os desencarnados. Não é uma escolha minha? Muitas das vezes, esses momentos não me trazem um prazer inicial, um prazer fortuito e passageiro, mas depois, não tem sempre o depois? Não tem as consequências? Uma noite regada a álcool, com o sensualismo, com o sexo desequilibrado, não é prazerosa enquanto está acontecendo? Não mexe muito com as nossas sensações? Não é nenhum tipo de crítica nem de julgamento, estamos refletindo. Mas não tem o depois? E o dia seguinte? Como que fica a nossa sintonia? Nós sabemos que o nosso chakra do prazer, que é o segundo chakra, ele está ligado diretamente com o prazer de viver. Esse prazer existencial, que é suave, leve e duradouro. Esse prazer de gratidão pela vida, o prazer de convivência com as pessoas amadas, o prazer de contemplar a natureza, o prazer de me alimentar adequadamente. E esse prazer, ele é confrontado diretamente com esses momentos fortuitos de prazer, das questões sensoriais, esses prazeres muito mais fortes, mas no entanto passageiros, como se fosse uma labareda. Ele vem e passa. Só que se eu estou tão viciado, se eu estou tão acostumado com esses prazeres fortes, eu nem percebo os prazeres existenciais. E como o chakra do prazer e da criatividade, ele está ligado ao prazer e essa gratidão, e essa alegria de viver, quando eu consumo a energia desse chakra com esses prazeres fortuitos, o que vai me acontecer? Eu vou ficar sem a energia criativa, sem a alegria de viver, sem essa vontade, sem essa conexão da minha vontade com a vontade de Deus. Portanto, é muito importante que eu esteja vigilante com relação às sintonias que eu me permito. Onde é que eu estou depositando meus tesouros? Nas questões existenciais ou nas questões puramente materiais? Onde estou me permitindo vibrar? Descendo vibratoriamente, eu estou mais próximo de Jericó, porque Jericó está abaixo do Mar Morto, 250 metros. E era a cidade onde tinha o comércio, as questões materiais. E Jerusalém é a cidade santa, por isso Jesus usa as duas cidades como exemplo. Onde eu tenho estado? Quais têm sido as minhas escolhas? Jericó ou Jerusalém? Jerusalém representa esse essencial, esse prazer duradouro, equilibrado, esse contentamento, essa suavidade daqueles de nós que escolhemos fazer esforço no limite das nossas forças para vivenciar as leis divinas, para desenvolver as virtudes no nosso dia a dia, de forma suave e leve, em detrimento de uma humanidade que está buscando de forma desesperada se preencher com as questões externas, buscando através das portas largas preencher esse vazio existencial que gera essa busca pelo prazer, que isso acaba sendo um ciclo vicioso, onde eu tento me completar com as questões externas, porque tem um vazio enorme, porque eu não estou investindo nas questões externas, porque eu não tenho investido, eu não tenho buscado estar em Jerusalém, buscado estar na minha essência. Esse é o meu propósito reencarnatório.
fazer esses esforços para estar nessa porta estreita. Porque para estar passando sempre pela porta estreita, demanda muita vigilância, muita atenção, oração, hábitos existenciais, de boas leituras, de estudo, de boas companhias, de diálogos reflexivos, meditação, escutar boas músicas. Portanto, é uma mudança de forma de viver, é uma mudança de conduta, é uma mudança de objetivo de vida. São mudanças interiores que aos poucos eu vou encontrando esse equilíbrio existencial, que nós já refletimos outras vezes sobre isso, esse equilíbrio existencial que ele me propicia essa suavidade, essa leveza. Eu posso me perceber, são virtudes de avaliação, portanto. Se eu estou bem, se eu estou equilibrado, se eu estou suave, se eu estou leve, significa que eu estou em Jerusalém, que eu não estou descendo. Significa que eu estou cumprindo meu propósito, que eu tenho buscado na relação com o outro, com os próximos, olha para a reprodução aqui.